Graça e paz, meus irmãos. Eu sou José Alves Rocha, do Ministério Vivendo as Profecias. Hoje eu estou aqui para lançar mais um vídeo. Um vídeo que é pneumologia, muito complicado e polêmico, ao qual fala sobre a Trindade. Muitas igrejas acreditam na Trindade, mas também tem muitas igrejas que não acreditam na Trindade. Eu quero fazer uma separação entre uma e a outra, entre o Espírito de Deus e a glória de Deus. No final você tira as suas conclusões. Qual é os dois que fala tanto na Bíblia e que dá tanto poder? Se é o Espírito de Deus ou se é a glória de Deus. Aqueles que achar que eu estou errado, que lance um vídeo explicando melhor. Não quero contenda e nem polêmica e nem debate. Eu estou aqui porque eu fiz bastante leitura na Bíblia e pesquisa. E consultei bastante pessoas sábias, para que eu venha aprender para trazer essa revelação. E também nem só isso basta, como você tem que ler, orar e deixar que Deus te revele. Mas como a gente é carne e é falha, nem tudo é certo. Mas o que eu vou falar para vocês aqui é fruto de muita leitura, de muita pesquisa. O Espírito de Deus ou a glória de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu não estou aqui para xingar, para falar mal, nem de um nem do outro. Jamais eu vou falar do Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus, ou falar mal da glória de Deus, porque é a glória de Deus. Ambos são de Deus. É sobre a colocação de cada um no lugar devido, porque a gente vê muita confusão, muita falta de explicação. As pessoas falam que existe a Trindade, mas não explicam a Trindade. Eu até hoje não, mas eu vivi a média de 25 anos querendo entender. Porque nunca achei uma pessoa que me explicasse a verdade sobre esses três deuses. Porque Deus diz que é um só. Mas a referência da Bíblia é de três deuses. Mas você, para poder ler sobre esse respeito, você tem que fazer pesquisa. Você não tem que pegar um versículo morto e já lançar. Você tem que pegar referência. Outra. Nem toda a Bíblia a explicação vem certa. Porque tem Bíblia aí que tem muita coisa que explica de uma tal maneira que você não vai entender. Eu já não digo que é errado, mas eu digo que é interpretação equivocada. Por isso eu estou aqui, vou mostrar para os irmãos. Eu tenho uma Bíblia Almeida corrigida, que essa Bíblia eu estudo muito ela porque ela tem uma tradução boa, mas nem só ela eu pego o versículo e lanço para vocês se eu não procuro uma concordância em outros versículos. Tá, irmãos? Eu tenho uma Bíblia Jerusalém, que essa chega bem perto da Bíblia original, não é original, nela também tem versículo equivocado, mas é uma que chega mais perto do original. Eu, para falar umas coisas para você aqui, eu leio na Almeida, tiro a dúvida aqui na Bíblia, a tradução de Jerusalém, que eu acho, no meu ponto de vista, e muitas pessoas sabem falar isso, que é uma das melhores traduções para leituras bíblicas. Aí, irmão, eu tenho uma outra Bíblia aqui, ó, linguagem de hoje, é a Bíblia Viva, tá? Que também tem uma tradução quase original, tá bom? Que explica bem explicadinho as coisas. Então eu, quando eu venho fazer esse estudo e trazer para vocês, eu simplesmente não vou dizer que isso aqui está certo.
Essa aqui está certo. É fruto de orar, pesquisar, ler em 3 Bíblias, para ver se realmente as 3 concordâncias está certa. Amém, irmãos? Então tem muitos irmãos que pegam a Bíblia Almeida, que foi traduzida por um padre, que tem coisa equivocada, e já tema com a gente, dizendo que realmente está certo. Você entra no YouTube, você vai ver muitas mensagens sobre isso, tá? De pessoas que têm sabedoria tremenda, que usa bastante versículo, que está falando a verdade. Você pensa que está falando a verdade, mas não é a verdade, tá? Não é a verdade, porque eles não citaram concordância em outras Bíblias, em outras línguas, tá? Então a gente tem que fazer, porque tem várias Bíblias, várias traduções, tá? E nem todas é a verdade sobre aquilo que você está falando, ok? Tem pessoas que falam algo que... Eu vou trazer aqui um tira-dúvida para você. Por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, fala assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, entendeu? Se o Espírito daquele que de vós ressuscitou a Jesus, é Espírito que de vós ressuscitou a Jesus. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, o versículo 4 já fala assim: de sorte que fomos sepultados com ele, Cristo, né? Pelo batismo, na morte. Com ele, pelo o batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Nenhum está falando que foi pelo Espírito do Pai. No outro, pela glória do Pai. E aí agora, irmão? Você vai pegar um e chutar? Não. Você tem que buscar mais referência. Você tem que tirar dúvida. E é isso que eu faço. Amém, irmão? Vou te mostrar aqui mais alguma coisa. O Salmo 51, você fala assim, ó, e eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto, me fez conhecer a sabedoria. Eis que ama a verdade. Deus é verdade, ele ama a verdade, tá? Romano 3,4 fala assim, ó, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Deus é a verdade. Deus jamais mente. Deus jamais vai contar mentira. Ele não é filho do homem para que minta. Agora, Efésios 4:4 fala assim, ó, há um só corpo, um só espírito. Há um só corpo e um só espírito. E agora? E por que tanto dos espíritos? Isso que me intriga. É disso que eu venho aqui explicar para vocês. Deus não mente. Não é filho do homem para que minta. Deus é verdadeiro. Ele diz que só há um espírito, que é ele. Ele é espírito. E o outro é espírito, que somos nós. Nós somos espírito revestido de carne. E não há outro espírito, a não ser Deus e nós revestidos de espírito. Ele não é homem para que minta. Sempre ele é verdadeiro. Deus é a verdade. E porque ele disse que só há um espírito, e o pessoal acha tanto espírito em tudo que é canto. Amém, irmãos? Vamos lá. Vamos ter cuidado com isso, porque é muito complicado e é polêmico. Irmão, quero pedir para vocês que são muitos versículos. Muitos versículos. Anote todos os versículos. Não creia daquilo que eu estou falando. Entendeu? Tira a dúvida de vocês.
Anote todos os versículos, grava o que eu estou dizendo, anota todos os versículos, aí depois sentam, vão ler todos os versículos que eu estou citando, e eu vou ler aqui. Isso aqui é um vídeo que vai demorar muito, eu vou lançar de 2 a 3 vídeos, tá? Porque é longo, tá? Para que vocês fiquem esclarecidos, que tira dúvida de vocês, se eu estou certo ou que eu estou errado. Bem, deixa eu contar para vocês. A Trindade. As dúvidas sobre a Trindade. Apocalipse 12, 1 a 6, fala assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas, e sobre a cabeça estava, tem algo errado aqui, ó. Deixa eu voltar esse vídeo de novo. De estrela sobre a cabeça. Não está errado. E estava grávida, com dores de parto. E gritava com ânsia para dar à luz. E vi-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz ao filho um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, aonde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Complicado, né, irmão? Uma mulher vestida do sol. Vou explicar para vocês o mistério. A mulher, uma igreja, vestida do sol, cheia da glória. O sol representa a glória, cheia da glória de Deus, com uma coroa de 12 estrelas, os 12 apóstolos, ao qual levantaram a igreja. Debaixo dos seus pés, a lua. A lua quer dizer treva. Lua não tem brilho. Lua não tem brilho. O brilho da lua é um espelho que é mandado pelo sol. E esse espelho reflete. Então a lua, ela é treva. Entendeu, irmão? Debaixo dos seus pés. Então essa igreja, ela tem um domínio total sobre treva, sobre o mal. Tá bem? O filho varão. Eu já vi tanta explicação que esse filho era Jesus. Não, não é Jesus. O filho varão são os membros, são nós, os vencedores. Que há duas classes de cristãos. Um que vai ressuscitar antes da tribulação e a outra igreja que vai após a tribulação, depois da tribulação. Então, os vencedores, eles vão, é esse filho varão, que está junto com Cristo. E o outro são os que não venceram, aqueles de uma tal maneira tiveram problema, que pisaram na bola, que não aceitaram Jesus no momento certo, que Deus chamou e que ficou de coração endurecido.
Tá? Por isso que lá em Hebreu diz que quando vir a voz, a sua voz, não endureçais os vossos corações. E esse pessoal endureceu o coração. Eles vão ter que passar primeiro pelo estreve interior. Vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas, de outra maneira, os filhos de Deus, nenhum fica aqui. Todo vai para com Deus. Ou os vencedores da primeira, ou os que não venceram, mas que foram disciplinados na treva interior e foi para com Deus. Ele vai também para com Deus. Não vão ficar. Amém, irmão? É só uma disciplina. Então, o filho varão são esses vencedores da primeira ressurreição, do primeiro arrebatamento. Esses vão voltar e vão reinar com Cristo. Aí depois dessa obra, aí o outro que vai ser ressuscitado. Amém? Está explicado, né? Vamos lá. Vamos lá. Se você vê Apocalipse ainda, 17, 3 ao 5. Eu vou ler aqui, tá? Apocalipse 17, 3 ao 5. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlata, vermelha também, tá? Olha bem as características. Escarlata, lá era vermelha, do 12, aqui é escarlata, que também é vermelho, tá? Vermelho, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Vou explicar o que é isso. Nome de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Qual é a diferença da primeira? Que seguiu a mulher até o deserto. Também não era uma besta vermelha? Um grande dragão vermelho? Aqui a besta também é um dragão com a mesma característica. Também com 7 cabeças e 10 chifres. Tá? E 10 chifres. Tá? E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de púrpura, ou cálice de ouro, cheio das abominação e da imundícia da sua prostituição. Aqui diz que o anjo pegou João em espírito e levou até o deserto. No primeiro, o dragão seguiu a mulher até o deserto, onde ela tinha lugar preparado por 1260 dias, preparado por Deus. Agora, o anjo vem e pega João, vamos lá, que eu vou no deserto lhe mostrar a mulher que eu levei, que está lá. E quando João volta, a Bíblia diz que ele olha para aquela situação e fica admirado. Ele fica indignado com grande assombro pelo que ele viu. Meu Deus, essa é a mulher cheia da glória, vestida do sol, com domínio sobre as trevas, com a coroa de 12 estrelas, os apóstolos, e agora ela volta numa besta. Ela foge da besta e volta montada na mesma besta. Presta atenção. Volta montada na mesma besta. No Apocalipse 12, é uma igreja convertida. É uma igreja primitiva. Uma igreja cheia de glória. No Apocalipse 17, é a mesma igreja, irmão. Lê com bem atenção. Desviada. Afastada. Será que a Bíblia está mentindo? A mesma igreja. A mesma mulher que estava grávida.
o filho varão foi arrebatado. Não foi ressuscitado. Foi arrancado, arrebatado. Jesus, ele foi ressuscitado. E esse filho varão foi arrebatado. Presta bem atenção. Segundo Ites. Aqui no Apocalipse, quando o Cordeiro deu essa revelação para João, ele já tinha vindo aqui, já tinha sido morto, ressuscitado ao terceiro dia, já tinha subido e sentado à destra do Pai. Ele não nasceu no tempo de João para mostrar isso. É ele que está mostrando a revelação dos últimos dias a João. Para que muitas pessoas dizem que esse varão é Cristo. Como que é Cristo? Que foi depois da vida de Cristo. É o próprio Cristo que está dando a revelação do Apocalipse. Entendeu o mistério? Está entendendo o mistério? Aí no Apocalipse 12, 17, vai assim, ó, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, que é nós, que é o filho varão. Entendeu, irmãos? Sei que os irmãos estão entendendo a situação. Amém. E na sua testa estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, a abominação da terra. Irmãos, ainda no versículo 6 e 7, e vi que a mulher, versículo 6 e 7 do Apocalipse, 17. Apocalipse 17, versículo 6 e 7. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu assombrei, e me com grande assombração. Em outras mensagens, para a tribulação. E o anjo me disse, por que te admira? Eu te darei o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu vou explicar isso aqui para vocês, que eu não quero que vocês deixem dúvida, tá? Ainda no 17:3, eu vou repetir. Apocalipse 17:3. E o anjo levou João em espírito ao deserto, aonde a mulher fugiu e estava no deserto. Entendeu, irmão? O mistério. A palavra mistério são coisa inexplicável. Mistérios são coisa que não tem explicação. Existe muita palavra mistério no Novo Testamento, mas que não é mistério. São segredo. Eis que eu te conto o segredo. Eis que eu te conto o segredo. Agora aqui no Apocalipse 17, no original, e no 2 Tessalonicenses 2, 10, onde Paulo fala também do mistério. Esses dois mistérios é confusão. É coisa inexplicável, falando do mal. Tá? Para que vocês não confundam. Tá bom? No original,
Mistérios são coisa inexplicável, coisa que não tem explicação. Explicação. Amém, irmão? Então vamos lá. No livro de Gênesis 11, 9, fala assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor as línguas. Por isso lhe chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu as línguas. A palavra Babilônia, ela é confusão. E ali, nem só por causa da Torre de Babel, que Babel é Babilônia e Babilônia é confusão. Cada um vão daquela torre era adorado um tipo de imagem. Naquele tempo, eles já adoravam Nirode, Sebere e Tamuz, na Babilônia. Eles achavam que Nirode, Sebere e Tamuz, esses três deuses, eram os deuses que estavam auxiliando na construção da torre. No Egito, que é próximo ali vizinho, também já adorava três deuses. São vários deuses, mas eu estou te falando dos que mais destacavam, tá? Que era Osíris, você vê por aí, muita gente fala em Osíris, tá? Óris e Ísis. Osíris, Óris e Ísis. Também são três deuses. Nirode, ele era como ele era um ser humano, antes dele morrer e santificar ele, fazer dele um Deus, ele era tão adorado por ser o inventor da Torre de Babel, que quando ele veio a falecer, em cima da cova dele, onde ele foi sepultado, nasceu uma árvore, um pé de árvore muito bonito, grandão, diz as escrituras, não a Bíblia. Tem outros livros da Babilônia da parte que fala isso. Nem só a Bíblia, ela fala tudo. Tem outros livros que não é bíblico, não é espiritual, mas que tem muitas histórias do tempo da Babilônia, do tempo dos hebreus, tá? Como o Diário de Enoque, o Diário de Felipe, tá? Tem muitos livros que falam muitas coisas que existiram, só que não é para aplicar na nossa vida. E ele diz que todo ano o pessoal ia levar presente, que eles achavam que Nimrod, ele morreu e o espírito dele virou aquela árvore, que era em cima da sepultura dele, em cima do túmulo, aquela árvore bonita, robusta. Então eles amarravam ali presentes todo ano, dizendo que estava doando para Nimrod. Eles achavam que aquele pé de planta ali era Nimrod. O espírito virou aquela árvore. Moral da história. Daí veio a árvore de Natal. Talvez 90% dos crentes não sabem disso. Árvore de Natal. É cheia de caixinha de luz, de bolinha. As caixinhas não significam presentil. Foi tirado dali. Que não é pecado você ter dentro da tua casa, tá, irmão?
Isso aí foi coisa do passado. Tudo que você ora hoje por oração é santificado, acabou. Não tem pecado, nós somos supersticiosos, tá? Essa leitura é feita bem com o passado, tá, irmãos? Vou explicar bem explicadinho, que é para vocês entenderem bem. Então, o que acontece? Nirod, Sebere, Tamuz, Osiri, Ori e Ize. 3 e 3. Daí, eles levantaram. Quando lá está falando da grande Babilônia, que na testa da mulher está escrito o nome, a grande Babilônia, é por causa disso. Além das confusões, da desobediência, de construir uma torre para que não seja ser espalhado pela terra, ainda a adoração a uma trindade. O vizinho Egito também adorava uma trindade. Do tanto de deuses que tinha, essa adoração à trindade. Por isso que chamou a atenção de Deus. Nem só pela construção de Babel, que jamais ia chegar no céu. Jamais. Os homens morreram ali em volta. Não ia se espalhar. Ia mostrar para aqueles babilônios, ou babilônico, que há um Deus. Que Nirod, Sebere e Tamuz não era o Deus pai deles. Está entendendo? Ele foi, confundiu, para mostrar que ele é o único Deus. Que fora dele não há outro. Nem Osíris, nem Ori, nem Ize. Nem Nirod, nem Sebere, nem Tamuz. Nenhum desses são deuses diante dele. É Deus que não faz nada. Aleluia. Êxodo 23. Não terás outro Deus adiante de mim. Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro. É o único Senhor. Isaías 44,6. Assim diz o Senhor, reis de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Está entendendo? Eu vou repetir de novo, irmão. Tá? Êxodo 20 e o versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 6 e o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 44,6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e os seus Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Marcos 12, 29. E Jesus respondeu e disse, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Efésios 4, 6, 4 a 6. Efésios 4, versículo 4 ao 6. E há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da nossa vocação,
um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos, um só Deus, Pai de todos. 1 Timóteo 2, versículo 4 e 5, que quer que todos os homens se venham ao conhecimento, que quer que todos os homens se salve e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entendeu esse versículo, irmão? Eu vou ler de novo para você. É 1 Timóteo 2, 4 e 5. 1 Timóteo 2, versículo 4 e 5. Que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento. Que Deus já está vendo da confusão que eles estão fazendo. Ele quer que todo homem se salve e que chegue a um conhecimento que há um só Deus. Um só Deus. E um só mediador entre ele e os homens, Cristo homem. Depois eu vou explicar bem isso de Cristo homem, que tem muita gente que faz uma confusão com Cristo homem tão grande, que parece que, como a gente fala, que Cristo veio como homem e ele subiu ao céu como homem, que a gente está tirando a divindade de Cristo. Já ouvi tanto isso. Por falta de sabedoria de leitura, chamada de leitura sistemática na Bíblia. As pessoas não sabem ler, interpretar, procurar referência, faz uma confusão. E há de nós, se não fosse essa misericórdia de Deus, trazer o teu filho para nascer de carne, ressuscitar, subir para o céu em carne, em forma de homem, para tirar nós, resgatar nós do poder de Satanás. Ah, de nós, se não fosse essa misericórdia de Deus, você vai ver aí na frente do meu estudo. Por que que Cristo foi obrigado a nascer de mulher, de uma virgem, sem pecado? Morrer sem pecado. Subir para o céu em corpo. Porque ele subiu como ser humano. Como homem, e está lá do lado de Deus como homem. Que ele ressuscitou em carne humana, só que uma carne que não é essa carne minha, mas sim em carne, uma carne glorificada, para tomar o império de Satanás. Mas as pessoas fazem uma confusão, que acham que falar que Jesus está como homem, está tirando a divindade dele, jamais está tirando a divindade dele, não, ao contrário. Ele fez isso por amor de nós. Ele foi obrigado a fazer isso por amor de nós. O culpado disso foi nós. Vamos lá. Irmãos, Jesus Cristo, homem. Só há um mediador, Jesus Cristo, homem. Deus é Espírito, Jesus Cristo é homem, e a glória é dele. E nós, o Espírito. O pessoal não entende nada disso, faz uma confusão, meu Deus do céu. Vamos lá. João 4, 24. João 4, o Evangelho de São João 4, 24. Deus é Espírito, importa que o que adoro em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Irmão, presta atenção. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Só Ele é Espírito. E nós? E nós? Cada um com seu Espírito, manifestado no Espírito. Nós somos carne, Espírito revestido de carne. Cada um com seu Espírito. Não é essa confusão. De Espírito para lá e para cá, de tudo que é canto é Espírito. Cada um recebe o Espírito agora, o povo recebe outro Espírito agora, todo recebe outro Espírito agora. Pura confusão. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito.
E aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aí há liberdade. Deus é Espírito. Só há um Espírito, terminou de ler. Só há um Espírito. Como que só há um Espírito e desse Espírito vai sair outro? E aí? Então não dá. Não é verdade? Como que a Bíblia diz que só há um Espírito? Um. Que esse é Deus e é nós, que somos um Espírito vestido de carne. Deus com dele e nós com o nosso Espírito, que somos um Espírito vestido de carne. Quando Deus quer falar, ele usa a glória dele, que invade o nosso Espírito, que está em nós. E aí nós devemos jeito, nós falamos língua, nós falamos com Deus, porque Deus não fala com carne, ele só fala com o Espírito. Deus não tem compromisso com carne, ele só tem com o nosso Espírito, que é nós. E quando ele quer se revelar a nós, é através da sua glória com o nosso Espírito. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Aleluia. Aleluia. Porque é ainda 1 Timóteo 2,5, né? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Yahshua, que o verdadeiro nome de Cristo é Yahshua. Os judeus chamam de Yeshua. E Yeshua. Se você vê qualquer pregação de qualquer um judeu do cristianismo, ele não chama Jesus, ele chama Yeshua. Traduzido para nós é Yahshua. Lembra que eu falei que aquela besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres? Ela estava cheia de nomes de blasfêmia. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, irmão. Tira a dúvida você da tua casa. Você tem um celular, todo mundo tem um celular hoje, ou até mais de um celular. O nome de Jesus, que foi dado pelos judeus, pelos romanos, o nome Jesus é em português. É Jesus. Em grego, ele é com Y. Lê assim, ó. Y, E, ponto, S-U-S. Jesus. E com Y, no lugar do J, bota Y, que é assim que é no original. Ponto. Não esquece de botar o ponto. No Y, E. E escreva depois do ponto. S-U-S. Clica no Google e vê o que vai sair lá, irmão. E vê o que vai sair lá. Jesus. Esse é o verdadeiro nome que eles botaram. Clica o nome Jesus, que é Jesus. Tá? Só sem, com ponto, sem o Y, sem o J. O J no grego é Y. Jesus, que é Jesus. Jesus é da nossa língua. Clica. E vê o que vai sair lá. Para vocês aprenderem o nome de blasfêmia. Tá me ouvindo, irmão? Faça isso, pelo amor de Deus. Que você vai começar a mudar de opinião. Vou repetir. Y-E-S-U-S. Jesus. Que é Jesus. Clica. E vê o que o Google vai traduzir.
Graças a Deus hoje nós não estamos mais no tempo que a gente não sabia das coisas. Que hoje a tecnologia faz a gente despertar e saber de tudo, irmãos. Saber das coisas. Faz errado quem quer. Só um só Deus. Não há outro Deus. Eu não dou minha glória para outro. Eu sou o primeiro e sou o último. Não há outro. E agora vocês acham tanto Deus? Irmãos, Jesus, homem, Espírito Santo, nós que somos espíritos, vamos ver aí na frente. E a glória de Deus. Deus, Espírito, Jesus, homem, e a glória deles, é a glória de Deus, e nós, Espírito, revestido de carne. Assim como Jesus veio também, Espírito, que ele é Espírito, também foi obrigado a se revestir de carne, por causa de nós. Vamos lá. Filipenses 2, 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Carne. Todo mundo que está na carne é homem. Homem. Deus não podia fazer essa obra. Os anjos desejaram, ele não deixou. Ele deixou que o seu filho viesse ser vestido de sangue, porque espírito não pode ter sangue. Por isso Jesus foi obrigado a se revestir de carne. Para que tenha sangue, para que tenha seu sangue. Porque a obra precisava de sangue. Está entendendo o mistério? E ele subiu em forma de carne. Vamos lá. 1 João 4, 2 e 3. 1 João 4, 2 e 3. Aquele livro lá de 1 João, perto do Apocalipse. Tem 3 epístolas de João. 1ª, 2ª e 3ª. Tá? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. E aí, irmão? Você confessa que Jesus é homem? Fala aí para mim. Todo espírito, está falando de nós, que nós que somos esse espírito. É nós, é você. Está falando com nós. É nós. Que Jesus não vê carne, Deus não vê carne. Deus vê em nós, ele olha, está vendo nós, é espiritual. É espírito. Ele não vê a carne, ele vê espírito. Toda a palavra da Bíblia para nós é para o espírito. Deus não fala com carne. É a palavra espiritual com a espiritual, não com a carnal, porque o carnal não entende nada do espírito. Está lá em 1 Coríntios 2. Por mais que você pense que você é carnal, mas não é, você espiritual, se você é de Deus. Ele está falando com você. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é espírito de Deus. É nós de Deus. Mas aquele que diz que Jesus não é homem, que não veio em carne, que não subiu em carne, que está destra de Deus em carne, não é de Deus. E aí, o que é que você fala para mim? Fala para mim aí, vem cá. Vem cá. O que é que tu acha? Confessa. Jesus não é homem? Se tu confessar, tu não é de Deus. Tu também não tem o Espírito de Deus, que há os dois Espíritos de Deus e o do capeta. O do capeta não confessa. Tá cheio, não tá não? Dentro das igrejas, falando, mentindo.
É nós que é esse Espírito que vai confessar. É nós, irmão. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele quem? Jesus, participou da mesma coisa. Ô irmão, para com isso. De estar entrando no YouTube para passar vídeo, escarnecendo os irmãos que quer explicar para vocês. Isso aqui é longo e é complicado, irmãos. Mas se você não sabe, fica quieto, não fala. Escuta os outros, aprenda. A gente está aqui para ensinar. Está no YouTube também, é verdade, está os versículos por versículo. Vê se isso aqui tem coisa adulterada, não. E visto como, Hebreus 2,14, e visto como o filho participam da carne e do sangue, os filhos que são nós, que somos o Espírito, esse Espírito que também lá em cima, é vestido de carne e de sangue, não é ceia não, tá? Participa da carne e do sangue, ele também participou, ele que é Jesus. E ressuscitou, subiu a destra do Pai, intercede por nós. E ele ressuscitou. Irmão, quando Maria foi no túmulo dele, ver se ele estava realmente túmulo morto, ela viu lá o lencinho dele no canto, o lençolzinho dobrado no outro, e o corpo dele não estava. Ele subiu com o corpo, irmão. Ele está do lado de Deus, como homem, por causa de nós, pelo amor a nós, para que derrote a Satanás, irmão. Como que você fica falando bobagem? Dá glória, dá graças a Deus por essa obra tão maravilhosa que ele fez. Esse é o amor que ele revelou. É amor, irmão, amor, amor. Entenda, isso é amor que ele revelou. Meu Deus, como o ser humano faz confusão à toa por uma coisa tão linda, linda. O próprio Deus, como viu o filho dele, saindo do batismo das águas, em carne, em homem. Não era espírito, era homem. Ele olha e diz, esse é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Este é o meu filho amado. Ele era homem. E Deus, esse é o meu filho amado, que se sujeitou a todas as coisas por causa dos homens. E os homens não reconhecem. Fica caçando coisinha. É sério, irmãos. É sério, estou cheio de lágrimas aqui. Estou cheio de lágrimas. De ver tanta incredulidade das pessoas. Uma obra tão linda por causa de mim, de você. Jesus se sujeitou ao sofrimento em carne, subiu para o céu em carne, está lá amarrado em carne do lado do Pai, até concretizar esta obra. E os homens ficam procurando tanta picuinha para tirar o poder, e diz que é quem fala a verdade está tirando o poder, que a gente está blasfemando, falando a verdade. Está difícil de terminar esse vídeo. Difícil. Me dá graça, Deus. Me ajuda. Preciso de vendar esse mistério para muita gente que precisa. Eu sei, irmão, me perdoa por eu falar alguma coisa tomado pela glória de Deus. Tomado pela glória.
Porque homem nenhum aguenta o Espírito de Deus, é a glória. Entendeu o mistério? É tomado pela glória. É a glória de Deus que invade toda a terra, que toma o nosso Espírito. O Espírito está dentro de nós, é tomado pela glória de Deus. Porque o Espírito é Ele, nós não aguentamos o Espírito dele. Carne nenhuma aguenta. Só Cristo que foi preparado para isso. Vocês vão ver lá na frente. Estou chorando muito. Deus, por que tu me revelas as coisas e não revela para esse povo? Revela. Eu estou mostrando aqui, Senhor, a realidade. Eu sei que é tu. Me perdoa quem está me ouvindo, gente. Me perdoa. Mas a gente jamais pode ver uma coisa linda dessa que Jesus fez. Deus fez por a gente. E os homens procuram dificultar. Os homens procuram dificultar. Deixa eu ver que eu posso dar continuidade. Amém. 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 Mateus 25, 31. Mas quando o Filho do Homem vier em sua glória, ó irmão. Mas quando o Filho do Homem vier na sua glória. Vamos lá. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem vier na glória do seu Pai. Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Irmão, todas as passagens que eu estou lendo a respeito do Filho do Homem está falando da sua glória, da glória do seu Pai, da sua glória, da glória do seu Pai, que é a glória dele que predomina. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, com poder do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Aleluia. Daniel 7:13. E estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que venho nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, Marcos 13, 26. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E glória. Filho do Homem é o filho de Adão. Número 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta,
e nem filho do homem para que se arrependa. Oséias 11:9. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não sou homem. Porque eu sou Deus e não sou homem. E como que Jesus é o filho do homem? Irmão, anota as referências. Você viu quantas passagens eu te mostrei que Jesus, ele mesmo declara que ele é o filho do homem? Se ele é o filho do homem, ele não é o filho de Deus na carne, ele é o filho de Deus espiritual. Que ele foi preparado para isso. Mas quando fala que eu não sou filho do homem não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então Jesus não é o filho de Deus. Ele sendo o filho do homem, ele é o filho de Deus, é espiritual. Carnalmente ele é filho de Adão. Começa a aprender as coisas da Bíblia. Entendeu o mistério? Está entendendo o mistério? Deus não é homem e nem filho do homem. E como Jesus é citado como filho do homem, ele mesmo declara ser filho do homem. Porque toda a carne, irmão, veio de Adão. Toda a geração veio de Adão. Como ele está na carne, ele está Jesus homem, ele é da descendência de Davi, também geração de Adão. Está entendendo por que Jesus é homem? E isso não tira a divindade dele, é o contrário, irmão. Ezequiel 33:2. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo. Filho do homem. A mesma versão que Jesus está falando, que ele é filho do homem. Olha Ezequiel, Deus está mandando ele falar, filho do homem, filho de Adão. Porque como é com o nosso pai, ele fala, e o filho de Davi, Salomão, filho de Davi. O Zé, filho de Sonedino, o Nildon, filho de Sonedino, da dona Anitta. Mas como é todas essas passagens que ele fica na frente e lembra lá do passado, chamando filho do homem, está falando do filho de Adão. O próprio Jesus, ele comprovou, ele deu testemunho que ele também é o filho de Adão, filho do homem, porque ele é estava da carne, ele veio como filho do homem. Amém, irmãos? Amém. Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Ezequiel 35:2. Filho do homem, dirige o rosto aos teus filhos. O filho do homem, dirige o teu rosto. Ezequiel 36:1. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel. Ezequiel 37:3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Versículo 11 do mesmo capítulo 37. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel? Está Deus mandando falar. Todas essas passagens falam filho do homem. Vocês estão anotando? Se não tiver tempo de anotar, vai estar gravado no meu vídeo. Vocês anotam. Filho do homem. E o próprio Jesus, ele dá o testemunho. E quando o filho do homem, filho de Adão.
vier. Sabe por que o filho do homem vinha? Porque ele foi estar lá como filho do homem, como homem. Irmãos, deixa Deus te revelar, deixa ser levado pelas escrituras, irmão. Levado. A escritura mesmo, ela interpreta a escritura. Por isso que a gente procura referência para ela interpretar ela mesmo. E quando o filho do homem vier, porque ele está lá, como filho do homem. Se não é filho de Deus, ele está em carne. É claro que ele é o filho de Deus espiritualmente. É claro, irmão. Mas até a consumação desta obra, ele está em carne, como filho do homem. Não há nenhum problema. É amor, amor, amor. E quando o filho do homem vier, porque ele foi e ele está como filho do homem, a Bíblia não está mentindo, irmãos. Para que vocês ficam temando, colocando picuinha, caçando versículo. Irmãos, no concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, o governador Teodósio e o Papa Dom Bosco. Quem não sabe quem é o Papa Dom Bosco? Tem um vinhozinho aí, que eu já bebi muito. Que é o vinho Dom Bosco, tem ele no rótulo do vinho, tá? Dom Bosco, é do Papa Dom Bosco. Eles trocaram em lugar da glória de Deus, eles colocaram o Espírito Santo, a terceiro elemento da divindade de Deus, terceiro homem, para dar origem naquilo que Deus tanto falou, que não há um outro Deus. Eles agora quebram a própria palavra de Deus. Se você pegar os pergaminhos, não aparece Trindade. Irmão, eu aqui não estou falando, não estou xingando. Porque ambos precisam de respeito. Tanto o Espírito que é Deus, olha lá, irmão, o Espírito é Deus. E como a glória que é de Deus. Você tem que falar e reverenciar. Não é igual as pessoas que para explicar, fica falando, xingando, não. Está pecando. Está blasfemando. Eu estou aqui para ensinar vocês a botar cada um em seu lugar. Como que é. Porque Deus não gosta. Deus não gosta. Ele diz que não há um outro Deus adiante dele. Por isso que Jesus está como homem. Não é porque ele não merece respeito. Não tira a divindade dele. É puro amor a nós. E que sua glória enche toda a terra. Há um Deus, um mediador, Jesus Cristo, homem, e a glória de Deus e o Espírito que está em nós, que somos nós, revestido de carne. Agora os homens fizeram uma confusão, eles mudaram, vamos ver. Lê Romanos 1, 23 em diante, você vai ver, porque mudaram a glória de Deus é mentira. E a imagem de ave e de quadrúpede, que vocês vão ver. Quantas punição
Deus pune o ser humano por causa disso. Presta atenção lá para você ver. Vamos lá. Lucas 21, 27. Então virão vir o Filho do Homem com grande glória. Marco 13, 26. E então virão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande glória. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, em sua glória, Hebreus 2, 17 e 18. Presta bem atenção aí, irmão. Hebreus 2, 17 e 18. Hebreus 2, 17 e 18. Pelo que convinha que em todo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Aquilo que de Deus para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Está entendendo? Eu vou repetir de novo. Hebreus 2, 17 e 18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos homens. Em tudo! Fosse semelhante aos irmãos, em tudo, semelhante aos irmãos. E agora ficam muitos irmãozinhos no YouTube dizendo que o cara que fala que Jesus é homem, ele é um amaldiçoado, é um filho do capeta, é heresias, está no inferno, está faltando com respeito. Então aqui, Deus está faltando com respeito. Aqui o escritor aos Hebreus está faltando com respeito. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos que nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que de Deus para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu e pôde socorrer os que são tentados, irmãos. Que é nós. E agora você vem para cá dizer, chamar de heresias, xingar os irmãozinhos que estão tentando ajudar, tentando explicar. Então xingue a Deus. Em tudo, ele foi semelhante aos irmãos, ele está no céu como filho do homem, semelhante a eu e a você. Irmão, aprende a ler a Bíblia. Foi pelo amor, meus amados, foi pelo amor. Ele sofreu por amor. Ele está lá em cima com o homem por amor a você e a eu. Mas você prefere ser morto, extinguido, tentado? Irmão, vamos saber o que falar, né? Vamos aprender a falar. O que tem de irmãozinho que fala bobagem pelo amor de Deus. Não sabe nem o que é a Bíblia. É igual piolho. Fica vendo cada uma mensagem linda, que o YouTube traz uma mensagem, a coisa mais linda. Desculpa. Para poder estar jogando na cara dos outros aquilo que é mentira.
aquilo que é mentira. Irmãos, eu estou aqui com 1h14 fazendo esse vídeo para explicar a vocês sobre Trindade, sobre Espírito Santo e sobre a glória de Deus. Separar o Espírito, a glória, e dizer para vocês que Trindade não existe. Com convicção. As igrejas precisam mudar. Precisa mudar. Ela diz que é a Trindade, mas não há explicação. É uma grande confusão da Babilônia. Há duas mulheres. Uma convertida, do Apocalipse 12. E a outra não convertida. Não convertida. Uma vestida do sol, cheio da glória. Não é do Espírito, é glória. O que Deus manda para nós é a glória. Que o nosso corpo não suporta o Espírito de Deus. Moisés não suportou. Moisés viu um pouquinho da glória de Deus, por uma flecha da penha. Aí ele botou a mão. Para depois que ele passar de tirar a mão. Para ele ver pelo cabelo, pelas costas, que ele não podia ver pela frente. Ele viu a glória de Deus um pouquinho, tapado com a mão. Dirás a face do Espírito, que é Deus. Mas tem ninguém voando aí dizendo que está cheio do Espírito de Deus. Explode, não aguenta. Não aguenta. Isso foi mudaram a glória de Deus em imagem de animais, de homem, de imagens. A Bíblia está cheia do Espírito de Deus, no lugar da glória, que está mudada. De um dia é glória e botaram para Espírito. Você vai ler, você vai estar certinho. Vai até bater na minha cara que você está certo. Mas você não sabe que você está lendo foi adulterado em 381 após Cristo. Se você for prestar atenção, o Velho Testamento, nenhum dos profetas fala em Trindade. Fala que há um Deus, mas não fala em Trindade. Isso veio ali no Novo Testamento. Também não é motivo para xingar. É para explicar que há Deus, Pai, Jesus, Filho, homem, a glória de Deus que enche, está em todo lugar da terra. Irmãos, uma vez eu tive uma enfermidade que eu coloquei uma bolsa, porque eu não estava com uma infecção urinária. Mas sabe o que é pesado? Que trancou, que eu não podia fazer xixi. E eu fui no hospital e o médico me disse, botou a bolsa, me passou para mim o postinho de saúde. O postinho de saúde me enviou para Lapa, para o AMA dos idosos, ali na Rua Roma. E quando eu cheguei lá, o médico me fez um exame de toque e de sangue depois. Eu fui 2 vezes, fiz exame de sangue. E ele disse para mim que eu estava suspeito de câncer. Eu vi a terra fugir dos meus pés. Que eu dizia para todo mundo que eu sou crente, eu sou cristão, eu sou de Deus, que eu não tenho medo da morte, que eu tenho certeza que eu vou para o céu. Mentiroso. Todo homem é mentiroso.
Mas na hora que o médico disse que era suspeito de câncer, eu vi a terra sair debaixo dos meus pés. Eu vi. Eu tive medo, o médico me pegou e disse, não, meu filho, não fica assim. Se você tiver suspeito de câncer, como eu falei que você está no começo, então é fácil de tratar, 90% está curado. Você vai cuidar disso, não vai ter problema. Fica tranquilo. Porque ele viu que eu quase desmaiei, que eu caí. Aí me marcou para me fazer uma biópsia no Marradas, que fica lá no Sacomã. Lá só faz quase isso. E eu fui para o Sacomã fazer a biópsia. Com aquela sonda do lado. Sentindo uma dor, meus irmãos. Que dor. Dor. Vim para casa, trouxe um exame, mas para abrir o exame tem que marcar para poder eu ir abrir. Então eu fiquei aqui esperando o dia que estava marcado para poder eu levar, para poder abrir. Para me ver a bomba. Porque os médicos não dizem que você está com câncer. Ele só diz que você está suspeito de câncer. Eu sentei aqui na minha casa, no meu sofá. A minha esposa sentou do outro lado e falou para mim, Zé, eu digo, oi, filha. Você sabe que câncer mata? Eu digo, sei. Sei. Aí ela disse, mas tem uma boa notícia, Deus cura. Eu digo, amém. E estou com o controle da mão aqui, passando na minha televisão, para lá e para cá. Eu chego no canal 53, o canal Boa Nova. É um canal que estava passando um culto evangélico da Amazônia. Só que esse culto da Amazônia, canal da Amazônia, estava passando um culto com um pregador chamado David, lá na Islândia. Do outro lado do mundo. E tinha um tradutor traduzindo para a Amazônia, para esse canal. E eu fiquei assistindo aquele culto. Aquele cara que falava, pastor, que eu não entendia nada, mas tinha o tradutor que me explicava e eu aprendia. E naquele culto, aquele programa dele lá evangélico, ele respondia perguntas do mundo todo. O pessoal ligava e ele atendia. Enquanto uma menina do Washington, nos Estados Unidos, ligou para ele e fez uma pergunta. Pastor David, o que é a glória de Deus? Aquele David, eu não entendia a língua dele, ele era islandês, mas o tradutor estava me traduzindo e eu estava entendendo. E ele disse, a glória de Deus é o Espírito que você chama de Espírito de Deus. Essa é a glória de Deus. Eu digo, mais uma que eu estou aprendendo, tirando minhas dúvidas. Aquele islandês. Deus está sentado no seu trono. E a sua glória, ela invade todo o planeta. Deus, ele está em todo lugar. Através da sua glória. Meu Deus. Aonde você está, a glória de Deus te alcança. E eu ali, morrendo de dor, ouvindo. Vai ele e diz, agora mesmo tem um irmãozinho. E eu digo, é eu. A muitos mil quilômetros daqui. Ele está com uma enfermidade e que acha que ele vai morrer, que para ele não tem jeito. Mas eu vou mostrar para ele que a glória de Deus, a muitos milhões de quilômetros daqui, vai alcançar ele. Eu digo, amém. Ele é o Deus de perto e de longe. Amém. Aí ele disse, irmão, e o tradutor traduzindo, oi, parecia que eu estava falando com ele cara a cara. Minha mulher achando que eu era louco. Que crente é louco. Põe a mão na tua enfermidade. Eu coloquei a mão em cima da minha bolsa, aqui em cima da minha virilha, aí na minha enfermidade, que era infecção urinária, então vai no pinto que eu botei minha mão. E ele disse, eu vou orar. E tu vai ficar curado aí, porque a glória de Deus, ela vai te alcançar. E eu fiquei com a mão aguentada. Ele orando, e eu ali olhando para a televisão,
para a cara dele, que estava sendo ao vivo na televisão. E eu com a mão em cima. Aí ele disse, irmão, oi, tire a mão da sua enfermidade. Eu tirei. Ele disse, você está curado em nome de Jesus. Eu fui para o banheiro, tinha 3 dias que eu não usava o vaso. Corri para o banheiro. Eu fiz cocô preto igual carvão. E falei para minha esposa, filha, ela, oi, estou curado. A glória de Deus me alcançou. Ela disse, eu vi uma diferença em você. Eu estou curado. Na hora que eu tirei minha mão, a dor saiu junto. Deus cura. A glória de Deus. Através da sua glória. Porque o Espírito é nós. No outro dia, eu fui para o pronto-socorro e falei para o médico que me implantou aquela bolsa. E falei para ele, eu vim aqui para você tirar minha bolsa. Ele disse, é o quê? Se eu vim para você tirar minha bolsa, eu não vou tirar não. Você não está curado? Digo, eu estou. O médico mandou vir tirar? O seu médico? Falei, não. Mas eu não estou sentindo mais nada. Deus me curou. Aí ele disse, Deus lhe curou? Curou. Disse, vou tirar, irmão. Mas se tu voltar aqui para me botar de novo amanhã, eu não vou pôr. Tu vai morrer aí sem fazer xixi, eu não coloco de novo, que eu tenho que fazer. Eu digo, tá bom, pode tirar. E ele tirou, irmão. Até hoje, eu não sinto mais nada. Levei o meu exame na Lapa, no âmbito do idoso, para poder abrir. Eles abriram. E o médico olhou na minha cara e disse, você está curado, você não tem nada. Aleluia. A glória de Deus me alcançou. A glória de Deus me alcançou. Jamais eu vou falar igual algum faz do Espírito de Deus. Porque se eu estiver falando mal do Espírito de Deus, eu estou falando do próprio Deus, irmão. Ele é Espírito, você viu que ele é Espírito. Ele é um Espírito que usa a tua glória. Se há só um Espírito, como que só há um Espírito? E esse Espírito vai desviar um outro Espírito que só há um. Então alguém não está falando a verdade? Se Efésios 4,4 diz que só há um Espírito. Ali Paulo está falando pelo mando de Deus. E eu vejo um outro Espírito descendo como pomba. Por que não ali não foi a glória de Deus? Então, eu sou diferente, tá, irmão? Respeite a glória. E dê grande referência pelo Espírito. Porque você está reverenciando o próprio Deus. Amém, irmãos? E Jesus abençoe, tá? Dê like aqui no meu canal, tá? Eu vou parar agora e vou fazer uma outra live, tá? Fazer um novo vídeo resumindo essa palavra da Trindade para que vocês aprendam, ok? Tá, assine no meu canal para que eu possa estar enviando vídeo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Dê like, por favor, irmãos. Me ajude, em nome de Jesus. Amém.